Se é criatividade, Fortaleza entrega. Se é cultura, a gente mostra. Ritmo, cor, atitude e identidade. Chega mais que começa agora Fortaleza Cultural. O som de Pingo de Fortaleza carrega identidade, raiz e atitude. É música que conta história, que nasce do cotidiano e vira expressão. A gente conversa com o artista e conhece mais sobre o seu grande trabalho na reportagem de Fernando Benevides. Ele é cantor, compositor, poeta e pesquisador, uma das vozes mais marcantes da cultura cearense. A obra dele atravessa lendas, memórias e ritmos que revelam a alma do Nordeste. Com vocês, Pingo de Fortaleza. O sol está nos olhos de quem brilha. O céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. A poesia da alegria de viver. Pingo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Esse nome Pingo de Fortaleza te acompanha desde cedo. Como é que esse nome artístico moldou o seu caminho, a sua trajetória? Primeiro, eu que agradeço o convite, né? Estar com vocês aqui é sempre uma oportunidade poder falar da minha história, um pouco da minha música. Na realidade, eu nasci prematuro, de 7 meses. Então, o pingo foi ali quando eu nasci, as pessoas que acompanhavam o parto da minha mãe, né? Olha, um pingo de gente, Dona Lourdes, Dona Maria de Lourdes, né? Um pingo de gente que era realmente 7 meses, muito pequeno. E na minha infância, na adolescência, eu carreguei esse apelido de pingo, né? O tempo todo. O meu primeiro disco foi feito em 86 e eu assinei só como Pingo. Mas imediatamente, como se tratava do tema de Canudos, e eu fui convidado para cantar na missa pelos Marcos de Canudos, os organizadores da celebração lá na Bahia resolveram colocar no cartaz Pingo de Fortaleza. Então, quando nós chegamos lá, eu fui com um jornalista, colega seu, aqui do Ceará, cantar nessa missa em 86. Quando nós vimos, tinha lá no cartaz Pingo de Fortaleza, porque eles queriam fazer uma referência ao meu lugar de origem, que eu estava indo cantar lá, né? Então, quando nós voltamos, aí assinei aí o sobrenome, né? O codinome, porque já tinha o Robertinho de Recife, Fafá de Belém, então não tinha ninguém ainda de Fortaleza, então passou a ter um Pingo de Fortaleza. Pingo, como é que as lutas estudantis dos anos 80 influenciaram a sua música e o seu olhar sobre o Ceará? Influenciaram bastante, porque na realidade, quando eu saí do meu bairro de origem, José Walter, e fui estudar na escola técnica, ali por volta de 1979, havia toda uma efervescência do movimento estudantil na luta pela legalização da UNE, volta do movimento estudantil secundarista. E eu, estudante ali da escola técnica, comecei a participar do centro cívico e dialogar com o movimento cultural universitário. Então, a partir dessa convivência com os CEAs, com a criação do DCE, inclusive na UES, depois que eu fui fazer música, CEAs, eu comecei a tocar nessas manifestações e lá aprendi. Era um laboratório de aprendizado com os outros mais experientes, também uma experimentação ali do que funcionava e tal. Aprendi bastante e contato com o público, esse diálogo que você permanece. Então foi muito importante em vários aspectos, no campo artístico, no campo social, também da compreensão da realidade política que vivíamos na época e que serve para a gente continuar fazendo as nossas análises. Né? Era uma época também de muita transformação, né, no país todo. Em 79 nós estávamos ali ainda começando a sair da ditadura até 82, 83, sabe? Então você participava dos movimentos políticos, sociais, e o bairro do Benfica, onde se situa atualmente, no IFCE, a antiga escola técnica, era um bairro muito forte nesse aspecto. O movimento cultural acontecia muito ali na Concha Acústica. É tanto que eu brinco com as pessoas dizendo que eu sou do movimento da Concha, né? Que é um movimento que não existe, que ele é depois do pessoal do Ceará, tem o Massa Feira, e tem esses artistas que surgem ali na Concha Acústica, eu, Eugênio Leandro, Dilson Pinheiro, Paraíba. Nós somos do Marta Aurélia, nós somos do movimento da Concha Acústica.
O que te atrai nas lendas, na memória popular do Nordeste? Bom, aí foi porque eu comecei a participar de um movimento chamado Nação Cariri, criado pelo Rosenberg e pelo Rosa de Barroso. Esse movimento Nação Cariri, ele discutia a cearensidade, a identidade, aí você começa a mergulhar um pouco na sua alma, né? A trabalhar isso e a fazer várias composições que se identificam com o seu lugar. Desde aquela época, quando eu passei a cantar Canudos, né? Eu, Antônio Conselheiro, a lua, espaçonave brejeira, na lenda chamada Mourão, né? Lua, espaçonave brejeira, que já é o segundo disco que eu trago uma canção chamada Guajara da Mata, que fala numa lenda de Almofala. Então você vai descobrindo o seu lugar, aprendendo com ele, e até hoje, né? Eu agora recentemente estou lançando o Forró Pé de Serra, no Forró na Roça e na Cidade, que tem canções de São Francisco de Canindé, canções que falam em Santo Antônio de Barbalha. Esse trabalho está bem regional, quer dizer, a gente mergulha na nossa identidade, na nossa cearensidade, e vai descobrindo coisas, e recriando essas coisas, e tentando falar delas, porque você se identifica com essas coisas, né? Pingo, falar agora do maracatu. Qual a força do maracatu cearense na sua obra e também no nosso imaginário cultural, né? O maracatu ele vai entrar aí na minha trajetória um pouco realmente nessa linha cronológica, você está bem correto. Um pouco depois de 88, em 91, num disco chamado Maculelê. Na realidade, eu recebo uma letra de um parceiro chamado Guaraci Rodrigues, quase todo em Orumbá, na língua nagô, né? E faço uma música ali, componho naturalmente o maracatu sobre essa letra, sem uma intenção, assim, porque eu não pensei, vou fazer o maracatu dessa letra. Mas ela traduzia esse universo, e lógico que eu vinha ouvindo muito pessoal do Ceará, Ednardo, com seus maracatus, né, emblemáticos, terral, longarinas. Então eu fiz esse maracatu, né, o maculelê. Um batuque zumbi, é Xangô quilombola, é rasteira que rola na areia, congada na go. Aí segue, né, tal. E eu não tinha nessa época consciência do que essa música representava, nem da sua própria linguagem. E eu comecei a cantar essa música nos meus shows, e as pessoas começaram a se identificar com o refrão dela, muito forte, e comecei a encerrar o show com essas músicas. A partir daí eu comecei a convidar grupos de maracatu para participarem dos shows, exemplificando essa música. Comecei a conviver com pessoas que já navegavam nesse universo, como Descartes Gadelha e outros. Então comecei a cada dia incluir uma canção de maracatu, a aprender sobre maracatu. Foi quando em 2000, aí já mais recentemente, fui chamado pelo Maracatu Ás de Ouro para fazer as músicas desse grupo lá. Fiz muitas músicas para o Ás de Ouro, né? Durante 7 anos, e depois criamos, eu e alguns amigos, o próprio Maracatu Solar. E escrevi alguns livros, 5 livros, 3 livros sobre esse universo. Então, o maracatu, quer dizer, ele é uma parte muito forte do meu trabalho, porque eu passei a me identificar com esse universo, a pesquisar, a difundir esse universo, e aprendi muito com o maracatu, porque o que é o maracatu? É algo que está presente na nossa ancestralidade, na nossa identidade, é algo que carrega essa natureza musical muito brasileira, que é sincopada, que foi trazida pelos escravizados, depois foi recriada, foi repensada, quer dizer, tudo de alguma forma na MPB, da bossa nova ao samba, passa por esse universo, né, essa matriz africana musical, e o maracatu também. Então cantar o maracatu é cantar a natureza, é cantar a capoeira, é cantar os ancestrais. E eu aprendi muito, criei o Maracatu Solar junto com alguns amigos, e hoje uma parte do meu trabalho se dedica a esse universo. Como é que você vê hoje a preservação da memória popular, especialmente no maracatu aqui em Fortaleza? Olha, é importante o maracatu é o seguinte, porque ele traduz vários sentimentos. Eu já citei aqui a ancestralidade, que é esse sentimento de você saber que você vem depois de um conjunto de pessoas, né, que nasceram nesse plano e que construíram a cultura desse plano, tanto individual como coletiva. É você sentir-se pertencente a esse universo, né, e tradutor desse universo. Então, toda a sua memória afetiva passa por isso, não só no carnaval, porque especificamente o maracatu ele migra para o carnaval, adquire características carnavalescas. Você, quem é de Fortaleza, desde criança, que os pais levam para ver os maracatus ou não, começa a ver nesse universo a sua identidade, né, ancestral, étnica. Então é muito importante, os grupos eles
eles são grupos de exercício de cidadania cultural nos seus bairros, alguns com as características comuns e outros características distintas. Mas o mais importante do maracatu não é essa estética, por exemplo, o Solar ele não fantasia-se de negro, ele não se pinta, mas o mais importante não é o pintar ou não pintar, as fantasias pesadas ou menos pesadas, ou mais, é a sua essência, que é exatamente essa identidade ancestral e essa festa, porque é uma festa, é um momento de encontro, celebração de festa, porque é uma representação simbólica de uma coroação de uma entidade negra, então de uma rainha negra. Então, acho importante, acho que os grupos estão conseguindo se manter, cada um do seu jeito, com sua historicidade, com as suas características. E hoje nós temos por volta de 15 grupos em Fortaleza, e que realizam no Carnaval, tem no Carnaval o seu ápice, né? Aquele momento especial, que o maracatu é algo que funcionou no todo, mas o Carnaval é o ciclo onde ele se revigora, sabe? Ele aparece mais, ele cria temas, porque ele incorporou das escolas de samba essa ideia de um tema anual. Então todo ano você cria um tema novo, então você se veste de outras cores, se veste de novo batuque, as fantasias se renovam, a energia se renova. Então eu sinto assim que é importante, que fortalece essa presença negra na nossa construção social cearense, e os elementos todos que estão ligados a isso, a luta contra a intolerância religiosa, a luta contra o racismo, então tudo isso, pelas cotas, tudo isso faz parte do maracatu, quer dizer, ele se insere em várias reflexões, em vários momentos cotidianos de quem faz e também só de quem aprecia, de quem acompanha. Pingo, você realizou um amplo trabalho comunitário e de pesquisa em Capuí, né? O que você aprendeu com ele? Foi muito importante, porque foi minha primeira experiência de mapeamento cultural. Na realidade, eu sempre gostei dessa ideia paulo freireana de você entender o que acontece no lugar e a partir dali você criar as coisas, porque nada nasce do nada, talvez aí há uma corruptela de eloquência equivocada, mas é muito real isso, né? Tudo nasce de algo que já está ali sendo construído. Então o mapeamento era para identificar o que existia e a partir daquela identificação propor políticas públicas de cultura. É o que hoje se faz, né? É empoderar o que já existe. Eu aprendi muito, circulando nas praias, entrevistando pescadores, conhecendo artesãos. E aí depois eu fiz outras séries de mapeamentos. Tudo isso foi importante para a minha obra. Às vezes eu estou criando uma composição e algo que eu aprendi lá, num vaqueiro que viu a princesa encantada. Era uma vez o enredo de um vaqueiro feito um raio, a descer pelo lajedo como seu cavalo baio. Quer dizer, de repente ali naquele processo eu carrego essa ideia dos mapeamentos que foram importantes para o meu processo de aprendizado. E depois de tantos projetos, discos, pesquisas, o que te move ainda como artista? Eu costumo dizer que eu estou sempre me recriando e movimentando, porque é uma avaliação que eu faço, né, de mim mesmo, que não é muito interessante, porque o importante é o olhar dos outros sobre sua obra, sabe? Mas alguns já chegam e me dizem, você assim, se recria a cada obra, a cada disco. E realmente, embora eu tenha uma produção até extensa, são 32 discos, se você ouvir cada disco, ele tem um timbre distinto, uma ideia distinta, uma temática distinta. Então, por exemplo, eu estou lançando, já citei aqui, o forró, né? Forró na roça e na cidade, né? Que tem shot, baião, tem coisas assim muito próprias desse gênero que eu nunca tinha mergulhado nele. O Canudos, o trabalho do Caldeirão, é um trabalho clássico, armorial. O Prata 950 é pop. Os do Maracatu são de batuque. Os instrumentais são mais clássicos, né? Então, a primeira vez eu estou fazendo isso, quer dizer, então tem sempre algo ali, algum universo que você pode explorar. E o que me move é esse sentido de produção, de renovação, estímulos. Esse mesmo agora foi feito através de um estímulo do Zé do Norte. Pingo, faça aí. Eu digo, rapaz, não sei fazer não. Aí faça. Aí eu fiz uns shots, né? Armador, gemedor, vai gemer no outro lugar. Quebra o sono do amor, armador, na rede poder chegar. Então a gente sonhar um sonho lindo, encantador, armador, vai gemer no outro lugar. De algodão ou a varandada, no cantinho bem guardada, ou na mala pra viajar. Quem nasce no Ceará tem a rede como bem. Pra onde vai, leva a rede,
Quando volta da rede é refém, armador, gemedor. Então, tem sempre algo ali para falar das emoções, da sua vida que você vai aprendendo no cotidiano, né? Da sua família, das suas esposas, suas histórias, seus meninos. E a inspiração, ela surge no cotidiano e eu gosto de produzir, gosto de registrar, então eu sigo inspirado na natureza, nas coisas que vão acontecendo, né? Perfeito. Pingo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Continue fazendo esse sucesso. Muito obrigado a vocês. Quem quiser nos acompanhar, a gente tem o Instagram, né? Pingo de Fortaleza, onde eu vou postando as minhas atividades. Todos os meus discos estão nas plataformas de compartilhamento, né? Você pode se comunicar comigo lá e falar, e a gente vai respondendo, né? Tocar aqui e terminar com o nosso sucesso, que é uma canção bastante conhecida, minha, do Paraíba, do Augusto Moita, chamada Noite Azul. O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Do palco para a tela, a cultura segue em movimento. No próximo bloco, a gente conversa com um dos nomes mais importantes do cinema cearense, Halder Gomes. Não saia daí. Estamos de volta. O cinema no Ceará tem voz, tem rosto e tem história. E quem conta essa história pra gente é o diretor Halder Gomes, que bateu um papo com o repórter Fernando Benevides sobre como fazer cinema pela ótica cearense. Acompanhe. Eu converso agora com o cineasta cearense Halder Gomes, diretor de sucessos de público como Cine Hollywood, Shaolin do Sertão e Os Passas. Halder, ao começo da sua trajetória tem uma mistura aí de artes marciais, curtas-metragens, experiências no exterior. De que forma essas vivências moldaram o artista, o diretor e o roteirista que você é hoje? Eu acho que na vida a gente tende a filmar um pouco do que a gente vive, né? Tem um pouquinho da nossa vida em cada projeto. Acho que cada filme que a gente faz, a gente vai trazendo experiências, vivências, observações, comportamentos. Isso tudo a gente vai transpondo para os personagens, para a história, para algumas cenas específicas. Então, acho que o acúmulo de todas essas experiências, que vem da arte marcial, que vem da pintura, que vem do desenho, que vem da vida, do dia a dia, que vem do cotidiano do estádio, do cotidiano da rua, do cotidiano de tudo, eu acho que são elementos que preenchem, né, e dão esse colorido, dão essa vida aos personagens, a esse universo que a gente cria no cinema. O seu trabalho tem quase sempre uma mistura de humor, afeto, identidade. Como é o seu processo criativo? Ele surge de várias formas. O processo criativo ele pode nascer de uma ideia, de uma lembrança, né, ou de algo vivenciado. O Cine Hollywood, por exemplo, é um filme feito de memórias da minha lembrança quando eu vivia no interior na década de 70 e ia para aqueles cineminhas mambembes, e aquilo ali era muito forte, era muito importante para a gente naquela época. Isso virou uma grande saudade que foi para a tela, né? O Shaolin do Sertão, por exemplo. O Shaolin do Sertão são minhas memórias de quando eu era um dia um cara aficionado, como é o personagem que o Edmilson faz, que assiste filme de Kung Fu e acredita que tudo aquilo ali é verdade, né? E num contraponto, o Tora Player é aquele lutador que já vivenciou o que é ser um artista marcial e essa forma mais sofrida que é das contusões, do excesso do treinamento e quão desgastante é. A soma desses dois personagens nesse filme é a memória de quando eu fui um Aloysio Lee, quando eu fui um Tora Player na vida, quando eu me tornei um atleta de alto rendimento e vivia quebrado. Então, cada filme ali, ele tem muito dessas histórias, né? Então, eles podem surgir como um lapso de uma memória, assim, um lampejo de uma memória e uma história um pouco mais aprofundada, como é o Vermelho Monet e a pintura na minha vida, o que ela representa. Halder, você falou da questão do pertencimento, das memórias. O Cine Hollywood é um filme que o público cearense abraçou e tem muito da memória afetiva do público também. Como é que você vê essa relação do público com o trabalho que você faz? O sentimento de pertencimento ele é muito forte, porque por muito tempo a gente foi ao cinema para ver filmes americanos, para ver personagens americanos, heróis e tudo, e
E onde estavam esses nossos heróis? Onde estavam esses personagens? Onde estavam as nossas histórias, né? Estavam guardadas na nossa memória e nos nossos corações. Por que é que não estão na tela? Então, assim, o Cine Hollywood, ele é a transposição de um sentimento de pertencimento que estava reprimido, guardado, esperando a hora de se ver na tela. E quando isso aconteceu, foi um grande sucesso, e além do Cine Hollywood, os desdobramentos que ele causou, né, dos outros filmes que vieram em seguida, porque não é só um filme que representa todo esse sentimento, ele precisa de mais, e não parou nisso, a gente tem mais para entregar, né? Então, ele nasce desse lugar, de um desejo de se ver na tela, né? Porque é muito bacana a gente poder entrar no cinema e ver a nossa cara. E o público cearense, em particular, ele é raríssimo no mundo, porque ele entendeu isso, ele prestigia isso, ao contrário do Brasil, de uma forma geral, que muitas vezes não prestigia o cinema nacional como deveria ser. Aqui no Ceará, o cearense quebra todos aqueles ditados. Ah, casa de ferreiro, espeto de pau, para cá não funciona. Ah, santo de casa não faz milagre. Aqui, para cá não funciona. Esses ditados não se aplicam ao nosso caso aqui, graças à relação que a gente tem do que a gente faz e à forma que o público recebe. Halder, o cinema cearense, o audiovisual cresce em volume, em diversidade. Como é que você vê esse movimento e de que forma isso também pode influenciar nos seus próximos passos? Isso é muito bacana porque são tantas histórias, a gente precisa de muita gente talentosa para contar tudo isso que está acontecendo, né? Esse grande movimento. E isso está muito bem representado no audiovisual cearense, no cinema cearense, pela quantidade de pessoas que estão fazendo, pelas gerações distintas produzidas, pelos temas, pelas pautas mais variadas possíveis. Só assim a gente consegue abarcar um pouco de todo esse anseio que esse povo tem, da nossa cultura tem, de se transpor para a tela, né? Então é um momento muito especial do nosso cinema e isso está acontecendo com muita veemência, sabe? Coisas incríveis estão acontecendo aqui no Ceará. E, felizmente, esses filmes estão chegando e o público está descobrindo e está se reconhecendo e estamos ampliando esse universo. E é sempre bacana poder inspirar, né? Às vezes a gente não tem noção o quão o nosso trabalho chega nos lugares, nas pessoas e como eles inspiram. E eu me deparo muitas vezes com pessoas que falam, puxa, seu trabalho me inspirou muito, me fez entender que é possível fazer, que é possível falar para esse público. Então, isso é muito gratificante. Falando um pouco agora de cinema nacional, como é que você vê toda essa movimentação mais recente do Ainda Estou Aqui, o Kleber Mendonça com Agente Secreto, né, possivelmente no Oscar, que é nordestino também? Sim. É um movimento muito importante, porque as pessoas às vezes não têm noção do que é a dimensão, por exemplo, do Agente Secreto ganhar o prêmio de melhor diretor e melhor ator em Cannes, né? Assim, trazendo para uma comparação mais próxima nossa, é o equivalente a ganhar a Copa do Mundo. Depois de Cannes, não tem nada além daquilo ali. O Oscar é uma festa do americano para o americano, para promover a indústria deles, que o cinema estrangeiro entra lá meio que de penetra. Mas o topo do cinema mundial mesmo, quando você fala em qualidade, quando você fala em representatividade do que é o cinema como arte, é o Festival de Cannes, e o Agente Secreto ganhou essas duas premiações lá. Então isso mostra a dimensão, e é um filme aqui no Recife, colado, com as histórias idênticas às nossas, né? Com as lendas urbanas que remetem às nossas, né? A história lá do Perna Cabeludo no Agente Secreto, que é uma história originária do Recife, a gente tem esse medo aqui também, né? Então a gente está muito próximo. Então é uma representação desse Brasil no universo do Recife, aqui no Nordeste, mas falando para o mundo todo. E não só esse prêmio, mas a quantidade de outros prêmios que o filme ganhou e continua ganhando, e tem grande chance de ir para o Oscar, e se for, com grande chance de ganhar. Isso é muito poderoso. Então, assim, é muito representativo para a gente. Halder, você tem experiência também no drama, apesar de ser mais conhecido na comédia, As Filhas de Chico Xavier, O Vermelho Monet agora. Você quer também diversificar a sua produção, ficar também conhecido não só como diretor de humor? Gente, no final das contas, todo diretor é um contador de histórias, né? E a vida em si, a existência, ela não é só humor, né? A gente vive os nossos dramas. A comédia é um gênero que eu considero o mais difícil de fazer, por sinal. Nada é tão complexo do que fazer comédia, cara. Rir, você precisa surpreender, e a surpresa na comédia acontece várias vezes ao longo de um filme, ao contrário de que muitas vezes um drama, a surpresa é o grande final. Na comédia você tem que provocar isso o tempo inteiro, e isso se torna muito difícil. Mas, assim, por a gente ser a existência é um grande escopo de absorver muitas coisas que podem ser dramáticas ou cômicas, né? E, obviamente, na minha vida também já tive meus momentos dramáticos, e muitas vezes essas coisas pedem para ser filme. E o Vermelho Monet é um desses exemplos.
essa paixão pela pintura e a tragédia que muitas vezes acontece em torno dos artistas, fez com que viesse a necessidade de colocar na tela um filme que falasse esse universo. Então eu tenho assim projetos que falam de drama, que falam de comédia, que falam de ação, e é um cardápio bem plural que espero fazer esses filmes aí. Os próximos passos, Helder, o que você ainda quer contar nas telas do cinema? Bom, um já está contado que a gente lança próximo ano, que é o Charlinho do Sertão 2, né? Esse aí já tá no forno para a gente lançar. Eu vou fazer um filme em São Paulo próximo ano, mas não posso dizer ainda por questões contratuais, mas já está assinado. Eu tenho o desejo muito grande, já estou trabalhando nisso, para fazer um segundo filme da trilogia das telas em relação ao Vermelho Monet, que é o Azul Vermelho, que seria, agora eu vou falar, de uma história dramática que tem a cor azul como personagem estético na trajetória do filme. E outros projetos que estão assim, em estado de evolução, mas ainda não estão na marca do pênalti, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo. Agora eu tenho vontade de fazer, eu quero um dia poder contar a história dos nossos pintores. Eu tenho muita vontade de fazer um dia um filme sobre Chico da Silva, um filme ficcional, um bioficcional de Antônio Bandeira, que o Joy fez um lindo documentário, eu gostaria de fazer como ficção. Enfim, são muitas histórias e muitos personagens incríveis nossos que merecem estar na tela. Helder, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, vamos dar um giro no mundo da moda e nos atualizarmos com a agenda cultural deste fim de semana. Voltamos já! E agora é hora de ficar por dentro do estilo. A gente vai com Dani Caos conferir o que está em alta e as novas tendências do mundo da moda. Olá, pessoal! A tendência PIB constantemente ressurge no cenário fashion. Popularizou-se como um estilo sofisticado no século XX, principalmente com influência de estilistas como Coco Chanel. Clássico e atemporal, elogiado por sua versatilidade e elegância, o PIB ganha destaque nessa primavera-verão 2025. A consagrada dupla de cores aparece em propostas mais leves e frescas, dialogando com a necessidade do equilíbrio entre sofisticação e praticidade. No lugar de cores vibrantes que marcaram a temporada, o PIB assume um espaço como símbolo de elegância sem esforço. Entre tecidos leves, padronagens marcantes e detalhes estratégicos, esse duo de cores mostra que não precisa de exageros para comunicar estilo. Super democrático por favorecer todas as silhuetas, todas as tonalidades de pele, sem restrições de idade e abrange todas as ocasiões, desde o sleepwear, sportwear, beachwear e finalmente o dress code. Dica de ouro: aposte em acessórios prata, dourados ou até mesmo com pedras coloridas para criar um ponto diferencial no seu look PIB. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Se tem arte rolando pela cidade, a gente te conta. Fica de olho na nossa agenda cultural para não perder nada. É Semana de Cultura em Fortaleza, com programas para todos os gostos. Na sexta-feira, a cidade vai respirar hip-hop com a Alucinação Hip-Hop, que traz Ceará Rappers, Zambelli, Reggae Roots, rapper Ice Free, poeta Thiago e muitas batalhas de MC no Centro Cultural Belchior. E para quem curte dança, tem espetáculo na Escola de Balé Stephanie Oliveira, no Teatro São José. Cinéfilos podem se animar com o Cine Trash na Biblioteca Dorlô Barreira, com os filmes Jack Frost e Guerra nas Estrelas especial de Natal. A cultura popular também tem espaço com o Ciclo Natalino 2025
incluindo os pastoris e lapinhas em vários pontos da cidade, como no Rede Cuca do Pici, Instituto Gota Solidária e na Rua George Sousa, no Curió. No sábado, tem Zen Feira Criativa no Passeio Público, Festa Mirage no Centro Cultural Belchior e mais cultura popular com os grupos do ciclo natalino. No domingo, para encerrar a semana, a Lapinha Viva Estrela Guia acontece na Praça UV4, no Conjunto Ceará. Um fim de semana cheio de arte, música, dança, teatro e muita diversão para toda a família. Programe-se, participe e viva a cultura de Fortaleza. Toda a programação é gratuita. Confira mais detalhes no site fortaleza.ce.gov.br. O Fortaleza Cultural se despede por aqui, mas a arte segue firme, ocupando as ruas, os palcos e o dia a dia da nossa cidade. Obrigado pela companhia e continue ligados no canal 42.1 e no nosso canal do YouTube. Até a próxima!